E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o fechamento Sport TV, falando tudo sobre a partida do Verdão contra o Flamengo, galera. Jogo que aconteceu no Maracanã. Infelizmente, o Palmeiras perdeu essa partida no placar de 3-2 e o Verdão foi bastante prejudicado pela arbitragem. Tô deixando aqui para vocês aí o fechamento falando tudo aí principalmente sobre a arbitragem, galera. Palmeiras que continua líder do campeonato com uma vitória a mais que o Flamengo e agora tem o mesmo tanto de número que o nosso Verdão. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Você sabia que ia ser impossível fazer o programa de hoje sem te acionar, né, PC? Você sabia? Só, PC. Maestro. Paulinho, Some. você sabia, PC? Você sabia? Sabia, Rizek. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Rapaz, Você? Tudo bem? Bem-vindo, tudo ótimo. Obrigado pelo espaço. Bom, começar com um lance no comecinho do jogo que gerou a maior discussão da partida, né? É isso. E Deixa eu antes... só perguntar uma coisa do Paulinho antes de começar a fazer a análise. O que pode interferir na cabeça? Você já teve, de repente, até no olho do ciclone também, em alguma partida onde toda semana ela converge exatamente para jogar uma pressão, jogar uma responsabilidade em cima do árbitro, que deve ter acontecido naturalmente com o Wilton essa semana. A cabeça dele deve ter ficado um inferno, né? Principalmente porque tinha 1 minuto de jogo, né? Então, tomar uma decisão com 1 minuto de jogo, eu também acho que foi pênalti, hein? Sem querer eximir. Só para saber como é a cabeça de quem tem que decidir um lance como esse, assim. Ótimo, mas boa noite para você, para Ana, Rizek, para todo mundo que está em casa acompanhando o fechamento. Eu acho que a arbitragem está muito pressionada, porque nós tivemos, nas últimas semanas, 2 erros importantes, né? O do Ramon Abate, no São Paulo e Palmeiras, hoje do Wilton, e são, teoricamente, os 2 melhores árbitros do Brasil. Que o Wilton já atuou em 2 Copas do Mundo, em 2018 como VAR, em 2022 apitou 5 jogos. O Abate apitou a final olímpica e os 2 estiveram no Mundial de Clubes com boas atuações e são os 2 cotados para apitar a Copa no ano que vem, para representar o Brasil. E esses erros não são erros de desconhecimento de regra, como foi o Abate no jogo de São Paulo, que estava em cima da jogada e interpretou como um lance acidental e fomos unânimes aqui, que entendemos que houve uma imprudência do Alan, porque sem querer também é falta. E no jogo de hoje, como bem disse o Maestro, com 2 minutos de jogo, esse lance passa pelo campo. Depois eu vou até mostrar um ângulo do Wilton, e acho que vai ser importante a gente analisar o áudio do VAR, para saber o que ele falou, e passou pela cabine do VAR. Eles vão liberar o áudio do VAR? Estão liberando, porque, enfim, FIFA autorizou, mas nesse daquele caso pedido. eles vão divulgar? Sim, porque ficou, acho ótimo. que provavelmente deve ter o pedido do Palmeiras, né? E ficou convencionado que mesmo os lances sem mudança de decisão, a CBF vai liberar. Não sei se vai ter o pedido do Palmeiras. Digo que eu não sei, porque assim, eu entrei em contato com o Palmeiras ao final do jogo, para saber, assim, o Palmeiras vai fazer alguma queixa. Palmeiras, pelo menos no final da partida, tinha a posição de não fazer aquelas queixas formais que os clubes fazem à CBF. Disse que, inclusive, o Abel só falou de arbitragem quando foi perguntado pelo repórter, que ele, Abel, não tomou a iniciativa de falar, e que essa seria a posição do clube também. E que o Palmeiras entende que a pressão da semana levou ao que ele, clube, entende ter sido um erro claro, mas que ele, Palmeiras, não estava se preparando para, nos bastidores, fazer grandes movimentações. Pode ser que mude, claro. Foi a informação que eu obtive assim que acabou a partida. Do clube, até do porque a Palmeiras. semana foi realmente de muita pressão. E aí, Maestro, eu acho que é exatamente isso. E a gente está comentando aqui sobre 2 árbitros, Ana também, sobre 2 árbitros experientes. Pontas, né, os melhores. E toda semana a gente fala que o árbitro precisa treinar, precisa treinar. E eles passaram por treinamento essa semana toda na Granja do Comari. Trabalharam vários pontos lá, o entrosamento de trabalho em equipe do campo e do VAR. Inclusive, nessa semana, a gente vai até bater um papo sobre aquilo que eles passaram no decorrer dessa semana lá. Trabalharam a questão dos 8 segundos, depois da infração marcada do Jandrei no jogo Fluminense Juventude no meio de semana. Trabalharam a questão de simulação e trabalharam bastante esse trabalho de equipe, orientaram entre campo e VAR. Eu vejo a arbitragem pressionada e com medo de tomar grandes decisões. Porque não é desconhecimento de regra, são lances que... E queria, assim, dar um depoimento de consumidor do futebol brasileiro, assim, não é nem jornalista falando aqui, é alguém que adora ver futebol e ver futebol no mundo inteiro.
Sabe o que me deixa louco, assim, com a arbitragem no Brasil? Porque eu entendo que esse lance, sinceramente, eu acho que ele poderia não ser marcado no futebol inglês, por exemplo, que tem uma linha de conduta em que para o VAR interferir, na minha opinião, pelo menos, tem que ter uma unanimidade muito forte, assim, ser um lance muito inquestionável, embora pareça que foi pênalti para todo mundo. Mas o que me deixa louco é que no Brasil você tem um jogo em que o VAR segue a linha da intervenção máxima. Por exemplo, Inter e Corinthians, Fluminense e Mirassol, Grêmio e Bragantino. O VAR fica garimpando coisas ali, procurando nos mínimos detalhes, voltando procurando. Em outros, é nenhuma interferência, como hoje, como foi no São Paulo e Palmeiras. Então o que me deixa louco é você não ter uma coerência. Falta de critério. Se esse for o padrão do futebol brasileiro, isso aí não é pênalti, beleza. Só que num jogo isso é muito pênalti, no outro isso não sequer é revisado. Eu acho que é isso que deixa as pessoas que assistem futebol no Brasil loucas. Porque não tem uma linha de conduta da arbitragem brasileira. Não sei se você concorda. Concordo, e passa, inclusive, por mudanças na orientação. E mudanças também naquilo que a FIFA faz a leitura de protocolo do VAR, que no início a ideia original era de somente injustiça, aquele erro claro, óbvio, aquele erro incontestável. A chamada do VAR era para salvar a arbitragem, para não ter gol de mão do Maradona, para não ter ajeitar a bola com a mão do Henry, né, na repescagem da Copa, para salvar, não ter erro de gol impedido, ou gol que a bola bate lá dentro, que Inglaterra e Alemanha entra 1 metro, aí vem a tecnologia da linha do gol. A tecnologia veio para isso. Só que, para isso, a gente precisa ter árbitro forte em campo e também precisa ter orientação muito firme, muito segura. E aqui muda sempre a orientação. Nós tivemos na gestão do CNM uma orientação, nós debatemos aqui, né, daquele árbitro que era para sustentar a decisão de campo, e às vezes passava erro no campo e o VAR não entrava, no sentido de defender as decisões do campo. E hoje a orientação está muito no sentido de mais interferência. Até a FIFA mudou do erro claro e óbvio para uma linha do... Eu tenho até esse material, vou passar para o nosso time essa semana, que é a linha do é ou não é. Então, esse é ou não é, porque tem hora... Eu lembro que no começo da implantação do VAR, muitas vezes a gente falava assim, olha, foi falta... Até tem um contato, mas não é lance de VAR, porque não é erro claro. Era mais fácil de entender. Ah, foi falta, a gente está discutindo... Você considera isso um erro claro? Você considera o que isso daí que aconteceu? Eu considero o erro claro, porque na minha avaliação, a ação do Jorginho ela teve impacto no Gomes, porque ele não disputou a bola e não é um contato de referência, porque muitas vezes o jogador está buscando uma referência e tem um contato com o adversário. As 2 mãos. E ali não, foi com as 2 mãos nas costas e com impacto, o braço estendido, porque normalmente quando é uma referência, você está só marcando a distância do adversário. Ali não, ele perdeu o tempo da bola, olha só. Oi? E você opina que o VAR não chamou por qual razão, então? Eu acho que faltou, para mim, assim, pressão. Os árbitros estão pressionados e com medo de tomar grandes decisões, e não pode. No nível do Hilton, no nível do Caio Max, que estava na cabine, que é candidato, inclusive, a ser VAR FIFA na próxima temporada, independe o tamanho das equipes, independe o momento de pressão de bastidor, que está muito forte. Independe o tempo do jogo, se é com 1 ou com 10 minutos, lances claros assim, eu acho que tem que ter a atuação do VAR. Não, você não pode se omitir. Para mim, desculpa, Ana, só complementando, eu acho sim, porque, como vocês salientaram, não tem disputa de bola e é com os 2 braços. É uma ação de quem perdeu o tempo da bola e foi com os 2 braços impactando na ação do Gomes. Desculpa, qual que é o nível da comunicação entre o VAR e a tranquilidade da comunicação do VAR com o árbitro do tamanho do Wilton? Quanto isso pesa também? Porque você tem o Wilton, que é o top do árbitro do Brasil hoje, que, em tese, tem que sustentar a decisão dele ali em campo, né? O jogo acabou de começar. Eu tenho muita dúvida também no medo dessa comunicação, porque eu já vi em áudios cabine do VAR que se impõe diante do árbitro, quando é um árbitro um pouco mais frágil, e quando é um árbitro mais forte, né, com mais poder, o VAR recua um pouco. Então, eu também acho que esse problema de comunicação acontece entre as equipes. Acontece, e uma informação importante, que foi uma mudança nessa escala, nessa semana,
para ter um reforço na cabine do VAR, para que você tenha um equilíbrio da atuação, do tamanho do árbitro, né, que está no campo de jogo, para a equipe do VAR, a CBF, Rizek e Amigos, está usando, a partir dessa rodada, árbitros FIFA na cabine do VAR. E hoje, nesse jogo, o AVAR número 2, o assistente do VAR, era o Rafael Klein, que era um dos cotados, inclusive, para apitar o jogo. Um árbitro de experiência da FIFA. Lógico, o Wilton com mais experiência de Copa do Mundo, mas o Klein com experiência de grandes jogos, que poderia ter chamado. Exatamente para dar um reforço na cabine do VAR, porque às vezes tem essa intimidação. É o Klaus, é o Wilton, é o Abate, falando que foi acidental, aí a cabine do VAR se apequena. E para tentar diminuir esse impacto, essa diferença, eles passaram nessa rodada a utilizar árbitros FIFA, do quadro Master também, como a VAR, na cabine do VAR, para ter um peso na cabine, mas nesse jogo não funcionou, porque o Clay, com a experiência que ele tinha, concluímos um consenso aqui dos dois, da Ana, do Maestro, do Dena, do Felipe, do PC. Erro claro que o VAR equivocadamente não chamou o Wilton. E aguardamos a divulgação do áudio para entender o motivo disso. E só... Desculpa, só em relação a importante a divulgação do áudio, que eu tive só uma dúvida no lance do Gustavo Gomes, se o Wilton conseguiu ver o lance. Porque tem uma imagem por trás do gol que ele está procurando, tem um jogador do Flamengo que está passando, acho que é o Pulgar. Eu vejo ele assim com o pescoço, assim, buscando esse contato, porque ele estava um pouquinho mais aberto na diagonal. Por isso que é importante saber a comunicação. O que ele falou da disputa? Olha, eu vi o impacto e para mim não teve impacto. Ou eu não vi. E aí, é importante a gente entender. Eu vi e para mim não tem impacto, o VAR não tem como chamar. Mas se o VAR tivesse uma posição diferente, ele pode, se entendendo como erro claro, ele pode chamar assim para ver. Agora, se na comunicação o Wilton fala que não viu, aí muito mais o VAR tem que chamar. Porque dentro da linha adotada pela CBF, eles estão tirando o peso do VAR a interpretar. Se tem uma dúvida, eles querem que o árbitro de campo decida. Então, se é para o árbitro de campo decidir, esse lance o VAR deveria chamar para o Wilton fazer. Todo pênalti marcado é revisado desde o começo da jogada. O Felipe Melo opinou que, por exemplo, no início dessa jogada, houve uma falta no Vitor Roque. Você já reviu a jogada inteira? O que você opina desse lance desde o começo da marcação de pênalti a favor? Deixa eu só fazer... Eu já venho debatendo isso há muito tempo. Os árbitros hoje estão permitindo o uso dos braços a toda hora, em qualquer lugar. Né? Que a gente vai ver exatamente na jogada do Danilo com o Vitor Roque. E outras jogadas do meio-campo também. Vão assintosamente e empurram, desequilibram o adversário e eles estão deixando o jogo... Você achou falta isso daí, Maestro? Eu acho falta. O Maestro achou falta. Ana também achou. Felipe Melo também achou. Mas tem uma coisa, André, tiveram outras situações muito parecidas com essa, que ele deixou o jogo correr também. Então, mostra assim, ele tá certo ou errado é outra coisa, mas ele é a postura que ele adotou, é isso, eu só tive um entendimento diferente dessa disputa, claro que está bem no limite, tem uma ação do Danilo ali, mas eu vejo o Vitor Roque, assim, fazendo um trabalho de pivô, já protegendo, meio que soltando o corpo, né? E o Danilo está falando assim, olha, eu vou para a disputa. Então eu vejo o Vitor tirando ele e indo para a disputa da bola. Eu vejo o Vitor Roque dando uma forçada, né, com a bola, ainda sem o domínio da bola, eu vejo ele meio que dando uma forçada e tem a ação do Danilo, que é discutível, a gente pode discutir sim, falta ou não, mas eu entendo que tem uma forçada ali do Vitor Roque, e aí na sequência depois tem o choque do Pedro, que para mim o que não caracteriza a falta, porque o Bruno Fux ele muda de posição. Ele está parado quando ele percebe a movimentação, quando ele percebe a movimentação do Pedro, ele dá 2 passos à direita e ele tenta fazer uma obstrução no Pedro que estava vindo e choca com ele. Eu acho que ele cavou a falta. Exatamente. Ele viu que o Pedro ia ao encontro dele, ele cavou a falta. E ele ainda dá um passe lateralmente. E fez o pênalti. E aí levantou, perdeu o tempo precisava. E acabou fazendo porque você já viu, estava o Piquerez já na cobertura. Ele poderia ter arriscado, vamos dizer... Olha só como ele se movimenta lateralmente para tentar fazer a obstrução, e aí tem um choque com o Pedro, e na sequência ele atrasado acaba cometendo o pênalti. PC, a gente queria muito que um Flamengo e Palmeiras não passasse pela arbitragem, não deu hoje, hein? Não deu, acabou passando, né? Acabou passando, e mais uma vez cito, com um árbitro experiente, depois de uma semana de treinamento, na Granja do Comari, que a gente sempre fala aqui da importância do treinamento, inclusive com o apoio de um psicólogo esportivo, João Ricardo Kozak, foi fazer um trabalho, porque acho que isso precisa ser feito, além do técnico, do físico, precisa também ter uma preparação mental para que o árbitro
lide com essa pressão, porque daqui para frente, nessas últimas rodadas, o jogo é nesse ambiente. Paulinho, e é nesse ambiente que a gente quer o grande árbitro tomando decisão. Queria que você falasse também a respeito da declaração do Gomes, pós-jogo, sobre a questão do desligar o microfone e falar da soberba em relação... Para mim, isso aí é gravíssimo. Para mim, isso é gravíssimo. E que precisa precisa ser apurado legal. Precisa ser apurado. A Ana até falou, se pegar a câmera para olhar nesse momento, para tentar uma leitura labial, porque não dá para passar batido isso aqui. Foi realmente uma declaração muito forte do Gomes, que inclusive, segundo ele, tem ética e não quis falar, o que aconteceu naquele diálogo, mas se porventura houve ofensa por parte do Wilton, isso sim precisa ser apurado. Hoje, não só o rádio, mas você tem leitura labial, hoje são várias câmeras assim, e se porventura isso for comprovado, precisa ter a punição, porque o árbitro não pode se dirigir dessa forma com o jogador. Mesmo num ambiente de pressão, mesmo sendo pressionado, ele tem outras ferramentas, né, que é a aplicação do cartão, da expulsão, como foi com o Pequerez e com o João Martins. Mas a ofensa, ofender o jogador, isso de maneira nenhuma, isso não pode acontecer. PC, obrigado, viu? Eu que agradeço Grande pela sequência para vocês. Valeu, valeu. PC não tem uma folguinha. Um dia de paz. Entre essa interferência, que você fica maluco, da falta de critério, no jogo agora das 18h30 que eu estava acompanhando, teve um pênalti para o Mirassol, acho pênalti sim, um puxão do Alan Franco, zagueiro do São Paulo, no calção do atacante do Mirassol. E se a gente for comparar os dois lances, aí a gente fala do critério. Por que num jogo, um empurrão desse não chamou e no outro puxou o calção? Até acho que houve pênalti, sim. E aí o VAR atuou, chamou o Matheus Candansan para dar o pênalti. Então falta esse alinhamento, falta esse critério para não deixar a gente maluco. Eu concordo com você. Está tão puxado, PC, que não é só o árbitro que precisa de acompanhamento psicológico. Eu vou defender que vocês, comentaristas, também têm o direito, porque está puxado a vida de vocês. Puxado. Muito trabalho, a demanda está grande. Obrigado, viu? Valeu, boa sequência para você. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!